Neste vídeo, nós vamos resolver a prova de 2018 que a banca COSEAC da UF elaborou para a Prefeitura de Maricá para o cargo de docente 1. São 10 questões de português, incluindo as questões referentes ao texto. Fique por aqui e resolva comigo essa prova. Vamos embora estudar! Então, vamos começar pela leitura do primeiro texto da prova de português. Mas antes, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, hein? Vamos lá. O primeiro texto é um trecho de um livro de Machado de Assis. É uma página do livro Esaú e Jacó. Eu acredito que eles escolheram esse texto porque a cidade de Maricá é citada nesse trechinho. E o título é o seguinte: A Missa do Cupê. Na igreja de São Domingos, diz-se hoje uma missa por alma de João de Melo, falecido em Maricá. Não se sabendo quem mandava dizer a missa, ninguém lá foi. A igreja escolhida deu ainda menos relevo ao ato. Não era vistosa, nem buscada, mas velhota, sem galas nem gente, metida ao canto de um pequeno largo, adequada à missa recôndita e anônima. Às 8 horas, parou um cupê à porta. O lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se e perfilou-se. Saiu um senhor e deu a mão a uma senhora. A senhora saiu e tomou o braço ao senhor. Atravessaram o pedacinho de largo e entraram na igreja. Na sacristia era tudo espanto. A alma que a tais sítios atraíra um carro de luxo, cavalos de raça e 2 pessoas tão finas, não seria como as outras almas ali sufragadas. A missa foi ouvida sem pêsames nem lágrimas. Quando acabou, o senhor foi à sacristia dar as espórtulas. O sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10.000 réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto. Mas que defunto era esse? O mesmo pensaria a caixa das almas se pensasse, quando a luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha de 5 tostões. Já então, havia na igreja meia dúzia de crianças maltrapilhas e fora alguma gente às portas e no largo, esperando. O senhor, chegando à porta, relanceou os olhos, ainda que vagamente, e viu que era objeto de curiosidade. A senhora trazia os seus no chão, e os 2 entraram no carro. Com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. A gente local não falou de outra coisa naquele e nos dias seguintes. Sacristão e vizinhos relembravam o cupê com orgulho. Era a missa do cupê. As outras missas vieram vindo, todas a pé, algumas de sapato roto, não raras descalças, capinhas velhas, morins estragados, missas de chita, ao domingo, missas de tamancos. Tudo voltou ao costume, mas a missa do cupê viveu na memória por muitos meses. Afinal, não se falou mais nela. Esqueceu como um baile. Vamos então à questão número 1, referente ao texto 1. O enunciado diz o seguinte: o trecho do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, tem como objetivo... Veja bem, muitas provas têm trazido esse tipo de questão. Perguntam qual o objetivo do texto, mas fique atento. A pergunta pode ser apenas em relação a um parágrafo do texto ou ao objetivo geral
ou ao objetivo principal. Então é bem importante prestar atenção ao enunciado. Aqui é simplesmente qual o objetivo do trecho do romance. Então é do texto todo que a gente acabou de ler, certo? A alternativa A diz o seguinte, que o objetivo é narrar um episódio marcado pela diferença social. Sim, esse trecho narra sim um episódio que evidencia muito a diferença social e, inclusive, isso se torna o assunto daquela comunidade ali durante algum tempo, de tão diferente que foi a chegada daquele casal naquelas condições, naquele local, certo? Então, pode ser que a letra A seja a nossa resposta. Vamos ver as outras. Letra B. Opinar contra o hábito do pré-julgamento. Bem, se nós voltarmos ao texto, em nenhum momento existe uma opinião sobre qualquer hábito. Não existem opiniões nesse trecho do texto do romance de Machado de Assis, certo? Depois você pode ler novamente para confirmar isso. E nenhuma opinião, nem opinião sobre pré-julgamento, certo? Letra C. Descrever o falecimento de um homem importante. Veja, existe o primeiro parágrafo do texto, ele é totalmente descritivo, certo? Ele faz a descrição da igreja. Você pode voltar lá e você vai perceber que o primeiro parágrafo do texto descreve a igreja, fala como ela é, onde ela fica, o que ela tem, o que ela não tem. Então é um parágrafo descritivo sim. Preste bastante atenção, certo? Mas a letra C não fala só que o texto é descritivo, fala que o texto descreve o falecimento de um homem importante. E a gente nem sabe se o homem era importante ou não. As pessoas que foram até a igreja pareciam de uma classe social abastada, mas em nenhum momento foi dito que o homem morto, que o homem falecido era importante. Então a C já estaria errada só por essa parte. E também a descrição não é do falecimento, porque aí teria que aparecer como ele morreu. Isso não aparece em nenhuma parte do texto, tá bem claro isso. Então a letra C está errada, não é o objetivo do texto. Letra D. Dissertar sobre as missas por alma. E aí o que seria dissertar? Dissertar seria falar sobre esse assunto. Que assunto? Missas por alma. E não é isso que acontece no texto. O texto basicamente descreve uma situação muito diferente para aquela localidade em que pessoas que têm uma aparência diferente, uma situação social diferente, chegam a um lugar muito humilde, certo? Então, não é dissertar sobre missas por alma, seria um texto que falasse somente sobre esse assunto, como se dão as missas por alma. Letra E. Exortar a elegância da classe abastada. Muito cuidado com as opções que trazem palavras assim diferentes, porque essas palavras aparecem para confundir você. E aí você acha que aquela palavra diferente, eu não sei o que significa, pode ser que seja essa opção. Então, exortar seria animar, exaltar, convencer sobre alguma coisa, exortar é isso. E a elegância da classe abastada. Então, falar sobre a elegância da classe abastada, é esse o objetivo do texto? Não, não é esse o objetivo do texto. Eles citam essa elegância em contraponto ao local e ao contexto ali da situação. Mas o objetivo do texto não é esse. O texto é narrativo. Como é que eu sei que o texto é narrativo? Porque ele fala de um acontecimento, principalmente. O texto narrativo, ele conta alguma coisa que aconteceu, ele mostra um cenário, ele mostra os personagens, então a gente já percebe que é um texto narrativo por aí, certo?
Questão número 2. O enunciado diz o seguinte: e os dois entraram no carro, com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. Linhas 28, 29. O mesmo gesto se refere a... aqui, essa questão também é uma outra questão que a gente precisa do texto para resolver. Por quê? Na narrativa, se você voltar lá e ler novamente, você vai perceber que a entrada e a saída do casal é uma cena que se repete. Então, eles chegam... Primeiro, coupé é uma carruagem, tá? E esse nome é um nome que vem... É uma palavra francesa, mas é uma carruagem. Lacaio é o cocheiro da carruagem, empregado deles. E aqui, Machado de Assis chamou de lacaio. Então, o empregado, o cocheiro, ele desce, né? Abre a porta para que eles desçam da carruagem. Ele fica ali perfilado na postura para que eles desçam. O senhor dá a mão para a senhora, eles descem. Isso acontece na chegada e na saída deles. Então, com o mesmo gesto, é a repetição do gesto que o empregado, o lacaio, faz para que eles agora subam na carruagem. Então, ele abre a portinha para eles da carruagem e fica ali na postura, perfilado, para que eles subam na carruagem, certo? Então, com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. Então, ele repete o gesto do início do texto, quando eles chegam. Vamos ver em que opção aparece a A. A senhora trazia os seus no chão. É esse gesto, essa parte aí, quando ela tá saindo, que ela nota que tem um monte de gente ali observando os dois e ela fica constrangida e mantém os olhos voltados para o chão. Não é esse gesto. O gesto é o gesto que o lacaio repete. Não é a letra B, não é a letra A. Letra B. O senhor, chegando à porta, relanceou os olhos, ainda que vagamente. Também não é esse gesto. De novo, nesse momento é quando eles estão indo embora e se sentem constrangidos, porque tem muita gente observando, porque eles são um casal muito diferente para aquele lugar. Letra C. O lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se e perfilou-se. É esse gesto, tá? Que ele repete de quando eles chegaram, certo? Então, a nossa resposta é a letra C. O problema aqui é que esse texto de Machado de Assis é um texto do século XIX. Nós estamos no século XXI. Muitas palavras aqui não são mais utilizadas. Essa é a dificuldade dessa prova, desse texto, certo? A pessoa achar que não vai conseguir responder, isso é um problema. A pessoa achar que não vai conseguir responder porque faz a leitura e acha várias palavras que não conhece, certo? Mas não se desespere com isso. Tente se ater ao sentido do texto, certo? Faça uma leitura atenta e concentre-se no sentido geral do texto. Porque se você ficar preocupado com palavrinha por palavrinha, aí realmente pode bater um desespero e você não conseguir resolver uma prova que traga um texto como esse, certo? Então, a nossa resposta vai ser a letra C, porque a gente quer o gesto que o lacaio, que o empregado, fez no início. Ele repete o gesto no final, é a letra C, certo? A letra D fala do gesto da senhora colocando a moedinha lá na caixinha de ofertas. E a letra E, saiu um senhor e deu a mão a uma senhora. A letra E, sim, pode confundir. Porque esse gesto também acontece no início, presta atenção. Lá no início, ele desce, dá a mão à senhora e ela desce. Para voltarem para dentro da carruagem, provavelmente ele repete esse gesto. Então, quando você lê e os dois entraram no carro com o mesmo gesto, você pode pensar que esse mesmo gesto é o gesto do senhor e da senhora, né? Mas como a gente tem uma vírgula, olha, e os dois entraram no carro, vírgula, com o mesmo gesto,
o lacaio bateu a portinhola. Então, por ter aquela vírgula ali, depois de carro, esse mesmo gesto não pode ser dos dois, porque está separado por vírgula. Então, o gesto é do lacaio, certo? A nossa resposta é a letra C. É uma questão aí complicadinha, tá bom? Mas não vamos nos desesperar, por favor. Na questão 3, nós temos o seguinte enunciado. De acordo com o texto, o sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10.000 réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto. Linhas 17 a 20. Sublimidade significa... E aí nós temos uma questão de semântica, que trata da significação das palavras, das frases, dos sentidos que as palavras assumem nas frases. E esse tipo de questão tem aparecido muito nos concursos, certo? É claro que, para que a gente tenha uma ampliação do nosso vocabulário, a leitura de textos variados é o mais recomendável. Mas não é possível também que a gente conheça todas as palavras que existem, certo? E aí a gente pode pensar o seguinte, pensar nas famílias de palavras, porque talvez a palavra sublimidade seja estranha, mas uma outra palavra da mesma família não seja tão estranha. Por exemplo, sublimidade vem da palavra sublime. Sublime talvez já não seja tão estranho. Então, sublime é algo muito elevado, importante. Qual a outra palavra aqui das opções que eu poderia colocar no lugar então dessa? E aí a gente pode tentar até encaixar na frase. É uma forma de resolver a questão, certo? Na opção A eu tenho espiritualidade. Será que aqui, nesse caso, para o sentido do texto, espiritualidade se encaixa no lugar de sublimidade? Ele recebeu o dinheiro do Senhor e aquele dinheiro mostrou para ele que o defunto era alguém mais importante do que realmente parecia, porque ninguém tinha ido à missa, ninguém sabia quem era, mas pela quantia que foi depositada, que foi doada, e pelas pessoas que chegaram, o sacristão, né, ele achou que aquele defunto era importante sim. Então, espiritualidade não se encaixa aí. Letra B, ostracismo. E aí talvez de novo seja uma palavra estranha para quem está fazendo a prova. Mas ostracismo vem de ostra, que é aquele bichinho, né, que fica lá fechadinho, aquelas duas conchinhas fechadinhas. E ostracismo é isso, quando alguém se fecha, se afasta, sabe? Fica no ostracismo, fica afastado, fica fechado, isolado. Então, também não se encaixa aqui nesse sentido do texto. Letra C, passamento. Passamento é falecimento. Achou que provava o passamento do defunto, o dinheiro que o Senhor deu provava o falecimento do defunto, não faz sentido, tá? Então, não é a letra C. Letra D, altruísmo. Altruísmo tem a ver com amor desinteressado ao próximo. Então, altruísmo no lugar de sublimidade, achou que aquele dinheiro que ele recebeu, que aquele dinheiro que estavam doando, mostrava, provava o altruísmo do defunto. Como assim? Se encaixa no sentido do texto? Faz sentido? Não. E letra E, prestígio. Agora veja, o sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10.000 réis que recebeu, achou que provava o prestígio do defunto. Então, aquele defunto que estava ali, a missa estava acontecendo sem ninguém, de repente, aquelas duas pessoas distintas, né, aparecem e ainda fazem uma ótima doação ali, o pagamento da missa. Então, aquele defunto era alguém de prestígio, porque pessoas importantes, pessoas de dinheiro, estavam ali assistindo a missa dele. Aí faz sentido.
a gente tem que tentar entender o sentido do texto, é o que eu falei antes. É um texto do século XIX. Se aparece um texto desse numa prova e você fica desesperado porque você acha que precisa saber o significado de cada palavrinha ali, você não vai conseguir resolver as questões. Tem que tentar entender o sentido geral do texto, o que faz sentido ali, o que estava acontecendo, o que foi narrado. Pessoas de uma classe social elevada chegam num lugar muito humilde para assistir a uma missa de uma pessoa que ninguém nem sabia quem era. Até então ninguém sabia, ninguém deu importância, mas a partir daquele momento ficou um ponto de interrogação. Quem era aquela pessoa? Será então que ele era importante também? Ele devia ter prestígio. A nossa opção é a letra E. Sublimidade aqui está significando prestígio, certo? Questão número 4. Cupê, 10 mil réis, 5 tostões, lacaio, constituem um léxico que comprova a variação linguística entre... Olha que interessante essa questão. Eu estou falando para você que o texto, esse texto utilizado aqui, é um texto do século XIX. Então, nós estamos no século XXI. Olha como é importante também esse tipo de observação, certo? Você olhar lá embaixo que texto é, de onde foi retirado aquele trecho, às vezes não é um texto completo, é um trecho. Saber se o texto foi adaptado ou não. Então, é bem importante você ler a referência de onde foi retirado o texto, tá bom? É um texto de Machado de Assis, que é um escritor do século XIX, nós estamos no século XXI. Olha a distância entre uma época e outra, certo? E variação linguística é a variação do idioma, da língua, certo? Outra palavra aqui é léxico, que quer dizer aqui vocabulário. Então, essas palavras do texto, coupé, que é uma palavra de origem francesa, 10 mil réis, 5 tostões, lacaio, elas não são mais utilizadas hoje em dia. Então, todas elas constituem um léxico, um vocabulário que comprova a variação linguística entre, letra A, regiões. E essas palavras são usadas hoje em uma das regiões do Brasil e em outras regiões não são usadas. Letra B, é uma variação entre gerações. Então, quem nasceu hoje, quem nasceu nesse século não usa mais essas palavras, mas no século XIX se usava essas palavras. É uma variação entre níveis sociais. Hoje em dia, pessoas de um determinado nível social utilizam essas palavras e de outro nível social não utilizam. Letra D, é uma variação entre fala e escrita. Na escrita, nós utilizamos essas palavras e na fala não utilizamos, ou vice-versa. E letra E, é uma variação entre situações de fala. Então, numa determinada situação, eu vou utilizar 10 mil réis hoje, século XX, e em outra situação eu não vou utilizar 10 mil réis. Qual das opções? A opção é a letra B. É uma variação entre gerações. No século XIX se utilizavam essas palavras. Utilizavam-se essas palavras. Hoje, século XX, essas palavras não são mais utilizadas, certo? Então, aqui fica clara a diferença, a variação linguística entre gerações, certo? Ou também poderia ser uma variação linguística chamada de variação histórica. Num período da história se utilizou essa linguagem, esse tipo de linguagem, e hoje não se utiliza mais. Mas como aqui eles colocaram gerações, é a opção que a gente vai marcar. Letra B. Questão 5. Entre as partes do período, não sabendo quem mandava dizer a missa e ninguém lá foi, linhas 3 a 4, há, respectivamente, uma relação de...
Então, a gente tem um período que aqui no enunciado eles quebraram, mas esse período completo é: não sabendo quem mandava dizer a missa, vírgula, ninguém lá foi. Você pode voltar ao texto, se você quiser, lá na linha 3 e na linha 4 e verificar esse período completinho. Então, o período é esse: não sabendo quem mandava dizer a missa, vírgula, ninguém lá foi. Aí, nesse período, a gente tem respectivamente, ou seja, nessa ordem, que relação? Causa e condição, consequência e causa, condição e causa, consequência e condição, causa e consequência. Calma. Vamos fazer o seguinte, para a gente saber aqui a ordem das coisas, é muito importante você pegar o período e numerar as orações, tá bom? Sempre faça isso. E como é que você vai numerar? 1, 2, 3. Por ordem de acontecimento. Então, olha só. Não sabendo quem mandava dizer a missa, ninguém lá foi. Duas coisas. As pessoas não sabiam quem mandou dizer a missa e não foram. O que aconteceu primeiro? Primeiro, elas não sabiam quem mandava dizer a missa. E a segunda coisa, elas não foram. Então, a primeira oração, a gente vai colocar número 1, não sabendo quem mandava dizer a missa. É a oração número 1. Ninguém lá foi. É a oração número 2. E quando a gente tem uma relação de causa e consequência, o que vem primeiro? A causa. Então, a causa vai ser o número 1. A consequência vai ser o número 2, certo? Porque a causa é o motivo de algo acontecer. E o motivo sempre vem antes. A consequência é o que acontece depois. Então, vai ser o número 2. O que a gente tem aqui é essa ordem, respectivamente. Causa, não sabendo quem mandava rezar a missa. Foi a causa das pessoas não irem. A consequência de não saber quem mandou rezar a missa foi as pessoas não terem ido. Então, a gente tem letra E, causa e consequência. Questão 6, nós temos uma questão de acentuação, uma questão simples de acentuação. Marque a opção em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Letra A, memória, sítios. Letra B, pé, pêsames. Letra C, Esaú, ninguém. Letra D, lá, a. Letra E, atraíra e lágrimas. Vamos fazer a análise de baixo para cima. Letra E, atraíra. Por que a palavra atraíra é acentuada? Porque o I forma um hiato. E o que é hiato? Quando a vogal fica sozinha numa sílaba. Quando você separa a sílaba de atraíra, o I fica sozinho na sílaba. E por ele ser tônico, ele vai ser acentuado. A palavra lágrimas não é acentuada por esse motivo. Então, a gente já elimina a letra E, certo? A gente não tem nem hiato na palavra lágrimas. Ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, eu preciso de uma opção em que as duas palavras sejam acentuadas pela mesma razão. Letra E, não. Letra D, lá. Monossílaba tônica terminada em A. Por isso é acentuado. Lá. E A é um A que recebeu o acento grave. Perceba que o acento desse A é viradinho ao contrário. Então, é o acento grave. Aqui eu tenho o fenômeno da crase. O acento está indicando que aqui ocorreu crase. O que é crase? Um A mais outro A fundidos, certo? Então, na letra D também as duas palavras não têm o mesmo motivo para receberem acento. Letra C, Esaú é acentuado por quê? Porque o U forma hiato, né? Quando a gente separa a sílaba da palavra Esaú, a letra U vai ficar sozinha na sílaba. E é a sílaba tônica ali. Então, recebe acento. Ninguém. Ninguém é uma oxítona terminada em EM.
Todas as oxítonas terminadas em EM são acentuadas. Também, Isaú e ninguém não têm o mesmo motivo para serem acentuadas. Letra B. Pé, monossílaba tônica. Palavra monossílaba tônica terminada em E é acentuada por isso. E pêsames é uma palavra proparoxítona, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a gente já sabe que a opção é a letra A. E por quê? Porque memória é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente e sítios também é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Só que memória não está no plural e sítios está no plural. E a regra diz que pode ser ditongo crescente seguido ou não de S. Então, as duas são terminadas em ditongo crescente. Por isso, são paroxítonas acentuadas. Nossa opção é a letra A. Questão número 7. Em termos morfológicos, todas as opções a seguir apresentam palavras no grau diminutivo, exceto a seguinte. Então, aqui, eles colocaram a palavra morfológicos, termos morfológicos, para complicar, mas é uma questão super simples. Termos morfológicos, por quê? Termos de formação de palavra, morfologia e formação de palavra. Todas as palavras a seguir apresentam, todas as opções a seguir apresentam palavras no grau diminutivo, exceto, ou seja, menos a opção qual delas? Vejamos, letra A, nós temos a palavra velhota, que é o diminutivo de velha. Letra B, pequeno. Pequeno não é uma palavra que está no diminutivo, é a palavra no seu grau normal, sem diminutivo ou sem aumentativo. Então, a nossa resposta é a letra B. Vejamos as outras. Letra C, pedacinho é diminutivo de pedaço. Pratinha é diminutivo de prata. Portinhola é diminutivo de porta. Esse tipo de questão é para pegar a pessoa apressadinha, certo? Porque olha a maldade de colocar a palavra pequeno, né? Depois de falar de diminutivo, eles colocam a palavra pequeno. E aí pega você naquela pressa de fazer alguma questão correndo sem ler direito, tá bom? Cuidado para não perder uma questão fácil como essa, ok? Nossa opção é a letra B. Pequeno é a única palavra que não está no diminutivo. Para as questões 8, 9 e 10, a prova traz um segundo texto. Vamos a ele. Padre Anchieta. A história do padre José de Anchieta, 1534-1597, canonizado pelo Papa Francisco no Vaticano, tem um breve e marcante episódio na cidade de Maricá. Em 1584, o padre, considerado apóstolo do Brasil e fundador histórico de Maricá, realizou a chamada pesca miraculosa ou pesca milagrosa na Lagoa de Maricá, mais precisamente na localidade de Araçatiba, junto com índios nativos da região. Ele também realizou uma catequização. Na pesca miraculosa, o padre José de Anchieta, que passou a se chamar São José do Anchieta após a sua canonização, antecipava aos índios quais peixes eles trariam ao barco em determinada região da Lagoa de Maricá. A pescaria foi tão abundante e variada que a praia se abarrotou de homens que eram poucos para a salga de tantos peixes. Uma estátua do padre foi colocada no local em 1997, quando se completaram 400 anos de sua morte. Porém, pouco tempo depois, foi roubada e até hoje não se conhece o seu paradeiro. O local da primeira missa realizada por ele ainda é lembrado, porém com muita vegetação e pouca informação de que aquele lugar é histórico no município.
muitos moradores sequer sabem o significado da cruz afixada para demarcar o local da primeira missa celebrada na cidade de Maricá. Esse texto é adaptado, foi retirado de um site de Maricá, tem aqui a data que ele foi acessado. A questão 9 diz o seguinte: o local da primeira missa realizada por ele ainda é lembrado, porém, com muita vegetação e pouca informação de que aquele lugar é histórico no município. Linhas 21, 24. Em relação à informação precedente, o conectivo sublinhado. Então, a gente tem o conectivo porém, que está sublinhado, e aí a questão quer saber a informação que vem antes do porém. Em relação a essa informação, ele indica uma ideia alternativa. O porém indica, em relação à informação anterior a ele, uma ideia alternativa? Não. O porém não serve para iniciar uma oração alternativa. O conectivo que serve para isso é o conectivo ou ainda o conectivo ora. Letra B. Apresenta uma ideia explicativa? Não. Conectivos que apresentam ideias explicativas: pois, porque, o porquê tudo junto. Letra C. Introduz uma ideia conclusiva? Não. Conectivo que introduz ideia conclusiva: portanto, por isso. Letra D. Soma uma ideia de mesma orientação discursiva? Não. O porém não soma ideias. Conectivo que soma ideia: e ou nem. O nem soma ideias negativas e o e soma ideias positivas. Letra E. Anuncia uma ideia contrária à expectativa criada. Sim. O porém, o mais, sem i. Introduzem ideias adversas, introduzem ideias contrárias, que é o que acontece aqui. O local da primeira missa realizada por ele ainda é lembrado. Porém, contudo, entretanto, mas, com muita vegetação e pouca informação de que aquele lugar é histórico no município. Então, a nossa opção é a letra E. Questão 10. O termo sublinhado em muitos moradores sequer sabem o significado da cruz afixada para demarcar o local da primeira missa celebrada na cidade de Maricá. Linhas 24 a 26. Tem valor. Então, o termo sublinhado é sequer. Sequer é um advérbio. Portanto, nós teremos como resposta a letra B. Ele tem valor adverbial. Ele está agregando ao verbo uma ideia de negação. Quer dizer que os moradores não sabem, sequer sabem, nem mesmo sabem, certo? Então, é um advérbio de negação que está modificando o verbo saber. Eu espero que eu tenha ajudado você com a resolução dessas questões. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo para você, certo? É muito importante resolver mais questões dessa mesma banca se você vai fazer um concurso em que essa banca vai ser organizadora, ok? Vamos resolvendo mais questões. Assista também aos vídeos recomendados na descrição desse vídeo, que são vídeos que vão ajudar você a entender melhor os conteúdos, e eu recomendo bastante leitura, porque você percebeu que essa prova requer conhecimento, um vocabulário mais extenso, certo? E a aquisição de vocabulário vem com leitura. Não se esqueça de deixar seu like, de comentar no vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima aula!